Olá, hoje a gente vai fazer uma análise a fundo do primeiro capítulo de Ageu, na Bíblia. Isso, um texto bem interessante. A mensagem ali é divina, né? Direcionada pelo profeta Ageu. Exato. E os destinatórios são bem específicos. Zorobábel, que era o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote. Figuras-chave da liderança, né? E tudo isso acontece no segundo ano do reinado de Dario, um contexto histórico bem marcado. E o ponto central, assim, que pega logo de cara, é a reconstrução do templo. Deus começa citando o que o próprio povo dizia. Aquela famosa frase, né? Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Pois é, soa muito como uma desculpa, talvez, para adiar o trabalho essencial. Com certeza. E o contraste que Deus apresenta logo em seguida é forte. Vem aquela pergunta, né, através de Ageu? Qual pergunta? Aquela. É tempo para vocês morarem em suas casas bem acabadas. Enquanto esta casa, se referindo ao templo, claro, continua em ruínas. Nossa, direto ao ponto. Totalmente. Fica muito claro ali o problema central. As prioridades estavam, tipo assim, invertidas. O conforto pessoal na frente do compromisso com o sagrado, com o coletivo. Essa pergunta é quase desconfortável, né? A intenção era essa mesmo, fazer o povo parar e pensar no que realmente importava para eles. Eu acredito que sim. Era para dar uma sacudida mesmo, sabe? E o texto não para por aí, ele detalha as consequências dessa escolha. Verdade. O ciclo de frustração que você mencionou. Era tipo plantar muito e colher quase nada. Exato. E comer sem ficar satisfeito, beber e continuar com sede. Uhum. Se vestir e não se aquecer. E aquela imagem da bolsa furada para os salários é muito forte. Descreve uma sensação de que todo o esforço era em vão, né? Perfeito? Um esforço que não trazia prosperidade real. E a Ageu conecta isso diretamente à negligência com o templo. Não era só má sorte. Ah, sim. Deus fala isso claramente, né? Sim, ele diz, por causa da minha casa que continua em ruínas, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. A ligação é explícita. E ainda tem a questão da seca, né? Isso. Menciona uma seca que afetava tudo. A terra, o trigo, o vinho novo, o azeite. Afetava as pessoas, o gado, todo o trabalho das mãos. As consequências eram bem concretas, até ambientais. Diante de tudo isso, vem o chamado para refletir. Pensem bem em seus caminhos. Repetido, né? Para enfatizar. Exatamente. Uma chamada à autoavaliação. E logo depois, a ordem prática. Vão para as montanhas, tragam madeira e reconstruam uma casa. Com um propósito duplo, né? Para que Deus se agradasse e fosse honrado ali. Isso. E o interessante é a reação do povo e dos líderes. Zorobabel, Josué, todo o restante do povo, eles ouviram, Eles obedeceram à voz do Senhor, como o texto diz? sim, e sentiram temor, um respeito profundo, sabe? A repreensão divina não gerou revolta, mas reverência e uma disposição para mudar. E nesse momento de decisão de virada, Deus manda uma palavra de ânimo, né? Fundamental. Ageu entrega a mensagem. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Uma promessa de presença bem na hora que eles decidem agir. Que timing perfeito. E qual foi o resultado prático disso? O texto diz que Deus despertou o espírito deles, tanto dos líderes quanto do povo. Não foi só uma obediência por obrigação. Foi uma motivação que veio de dentro, sabe? Um impulso divino. Ah, entendi. E aí eles começaram a trabalhar. Começaram no 24º dia do 6º mês daquele mesmo ano. A obediência virou ação concreta, rápida até. Fica muito nítido esse ciclo no texto, né? A negligência levou a dificuldades, a palavra do profeta trouxe reflexão e obediência, e essa obediência gerou ação sustentada pela promessa da presença de Deus e pela capacitação que ele deu. É um ciclo completo mesmo. Negligência, consequência, chamado, obediência, ação e presença divina. Exatamente, a obediência abriu o caminho para a ação e para experimentar a presença prometida por Deus. Fica então uma reflexão interessante sobre como as prioridades de uma comunidade, pelo menos nessa narrativa, parecem ligadas diretamente aos seus resultados, ao seu bem-estar geral. Essa dinâmica entre o foco coletivo e o individual talvez seja algo que continua a ressoar de outras formas em outros tempos, né?